Os deuses do nebuloso passado deixaram inumeráveis pistas que só hoje podemos decifrar e interpretar. Pela primeira vez, porque o problema das viagens interplanetárias, tão característico de nossa época, já não era problema, mas realidade rotineira para homens que viveram há milhares de anos. Pois eu afirmo que nossos antepassados receberam visitas do espaço sideral na mais recuada antiguidade. Embora não me seja ainda possível determinar a identidade dessas inteligências extraterrenas ou o ponto exato de sua origem no universo. Não obstante, proclamo que aqueles estranhos aniquilaram parte da humanidade existente na época e produziram um novo, se não o primeiro, Homo sapiens. Esta afirmativa é revolucionária. Abala até os alicerces de um arcabouço mental que parecia tão solidamente construído. Meu objetivo é tentar fornecer provas de sua veracidade. Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta, e hoje nós vamos falar sobre Eram os deuses astronautas? Esse livro foi escrito por Erich von Däniken, contém 200 páginas divididas em 13 capítulos e foi publicado no ano de 2016 pela editora Melhoramentos. Em sua introdução, o autor alega que a arqueologia não aceita as ideias apresentadas neste livro porque ignora muitas das descobertas avançadíssimas relacionadas a povos primitivos e, de forma igual, a religião também assim o faz, baseada na ideia de que seres espirituais e divindades existem e que essas divindades quase sempre estão prometendo salvação para nós aqui da raça humana, porém isso nunca se verifica na prática. Essa ideia inicial que ele... Então ele começa o livro colocando esses dois pilares, né, que seriam então contrários às ideias que ele apresenta aqui. A arqueologia, né, representando ali a ciência, e a religião como o aspecto espiritual da coisa, né? Em relação à arqueologia, a ciência ela tem seus próprios métodos, né, e acho que são entendíveis através da perspectiva dela. E no que tange a questão da religião, ele cita essa questão, né, dos deuses salvadores, etc. Vale ressaltar que, embora isso seja uma coisa relativamente comum pelo menos para as principais religiões do mundo, né, as mais conhecidas, as religiões abraâmicas, né, essa questão messiânica, né, de um ser salvador. Então a gente conhece principalmente essa ideia por causa do judaísmo, né, que tem essa coisa da vinda de um Messias, né, e o cristianismo também com a ideia de Jesus, que vai considerar que esse Messias judaico é Jesus, então, mas isso não é uma característica de todas as religiões, né? A questão da salvação está muito arraigada, está muito atrelada a uma ideia geralmente até pessimista de mundo, né? Que vai considerar, a gente não vai entrar muito nesse ponto aqui, né? Mas só para dar essa pincelada por cima, porque quando você vai ver outras religiões, embora algumas outras religiões falem sobre a questão da evolução espiritual, e isso seja algo relativamente comum dentro do contexto da religião, né? A questão da evolução para a salvação, mas não uma salvação necessariamente advinda de um ser externo, mas uma salvação através de si próprio, né? Então poderia ser traduzida como evolução e não como salvação, por assim dizer. Então muitas outras religiões não têm essa característica, né? Então eu penso que ele fala isso mais baseado, influenciado por essas religiões abraâmicas, do que por um contexto geral das religiões. Mas vamos ver aqui no decorrer do livro como é que se desenvolve essa ideia. Na apresentação 1, escrita por João Ribas da Costa, ele vai destacar as teorias de Jung sobre a questão do inconsciente coletivo e a transmissão de ideias e de conhecimento que seriam então passadas através de indivíduos e que se destacariam na mente de alguns, como Da Vinci, Platão e etc., que seriam por nós, né, considerados gênios, mas na verdade eles estariam apenas expressando conhecimentos ocultos em nós que seriam oriundos então
desse contato, né, com seres extraterrenos. E destaca que esse livro é, acima de tudo, uma provocação aos diversos mistérios da humanidade. E que as afirmações feitas por Däniken aqui não devem ser observadas apenas ou rejeitadas por parecerem absurdas ou infundadas, mas que devem servir então como um gatilho inicial para pesquisas mais profundas. E conclui dizendo que esse livro é então um livro de sucesso mundial e que, levando em consideração o hábito dos brasileiros de se espelharem naquilo que é do exterior, então é provável que aqui também seja um sucesso. Lembrando que essa introdução foi escrita em 1969, que foi quando o livro chegou aqui no Brasil. Na apresentação 2, escrita por Flávio Pereira, ele destaca que foi preciso coragem para levantar as 323 questões que existem nesse livro ao longo de todos os seus capítulos, porque a ciência, né, na sua ortodoxia e etc., sempre se opunha às ideias inovadoras demais. Então, o Eric, né, quando resolveu escrever esse livro, ele sabia que estaria entrando num ambiente onde ele não encontraria apoio. E aí ele fala assim na página 6. Não leia o leitor este livro como se fosse mais uma ficção científica. Não confunda as categorias em que se dividem os livros que, de uma forma ou de outra, se relacionam com os campos científicos. Há 3 grandes espécies de livros ligados a essa esfera. Livros de ciência, ciência consagrada, ciência feita, ciência ortodoxa, ciência adotada. Livros de ficção científica, exploração sistemática do possível, invenção livre e circunscrita aos cânones não da fabulística, mas da futurologia. E livros de especulação científica, estudos e indagações teóricas em torno do discutível ou inexplicado no âmbito da ciência oficialmente instituída como tal. A especulação científica não é contrária à ciência, muito menos pretende tomar-lhe o lugar. Mas também não se submete servilmente a postulados consagrados. Isso seria frontalmente contrário à natureza da atitude especulativa. Além de que, a ciência, por mais ortodoxa que seja, vez por outra é forçada a substituir seus próprios conceitos, até então considerados inabaláveis e definitivos. Então, mais uma vez, eles vêm destacando essa questão, né, de que esse livro não se pretende ser um livro científico conforme os termos mais ortodoxos do conceito, mas de lançar, então, ideias sobre possibilidades, né? Ou seja, ideias alternativas àquilo que até então se tinha dentro do campo da arqueologia. E ele conclui então esse capítulo dizendo que vários outros autores também já especularam sobre questões que não foram aceitas oficialmente e que quando se vai fuçar cada vez mais na história, né, cada vez mais se descobre que a humanidade é mais antiga e tudo mais. Então isso é uma coisa que, mesmo que a ciência muitas vezes coloque uma estaca sobre datas, então essas datas também sempre mudam, ou seja, o que ele está destacando embora a ortodoxia científica pareça muito exata, ela não é tão exata assim. Chegamos então no capítulo 1, que é onde ele questiona: há outros seres inteligentes no cosmos? Aqui então ele levanta um número baseado na ideia de Harlow Shapley, dizendo que levando em consideração a quantidade de astros existentes no universo e que os telescópios observam quintilhões de estrelas, né? E que se uma a cada 1000 não tivesse condições para abrigar vida, baseada na nossa perspectiva de condições de existência, né? Como água, ar e etc. Se uma a cada 1000 desses quintilhões então tivesse essas condições, nós poderíamos então ter 11 milhões de planetas com condições para abrigar vida e que, portanto, é provável que nesses 11 milhões, em alguns deles também tivesse vida. E aqui então que vem um ponto interessante, né? Isso é uma coisa que eu já na minha adolescência eu questionava muito quando eu ouvia, por exemplo, nas aulas de biologia, essa questão que era que os outros planetas não têm vida porque não tem água e oxigênio. E aí eu pensava assim, tá, mas
Mas isso é um critério um tanto quanto antropocêntrico, né? Porque se você pensar por um segundinho por que que essas são condições inerentes a todo tipo de vida, né? Por que que a vida necessariamente tem que estar atrelada às condições de água, à existência de água e oxigênio? Isso é uma questão baseada na nossa vivência aqui nesse planeta. E mesmo assim, né, você vê que o Däniken já aqui nesse livro, que é da década de 60, né, ele já haviam pesquisas que diziam que, e ele destaca isso aqui nesse capítulo, que cientistas fizeram testes com insetos e etc., expondo insetos e tudo mais, outras formas de vida, à radiação e algumas condições que não são as condições comuns de vida e que esses seres sobreviveram. Então, né, como não considerar que, ou por exemplo, seres que vivem em condições abissais, né, lá no fundo do oceano e tudo mais, que não tem luz do sol, então alguns podem dizer assim, precisa também da luz e do calor e etc. Existem formas de vidas bacterianas e etc. que vivem em condições que são totalmente diferentes das nossas, e ainda assim há vida, né, sob pressão extrema e tudo mais. Tanto que se tirarem eles de lá, eles morrem, né? Então, como considerar que para existir vida, os critérios necessariamente têm que ser os mesmos, né? Isso é uma coisa que eu sempre achei muito estranha. E não sei se isso ainda tem sido dito por aí, né? Eu espero que não, porque eu acho que realmente é uma coisa, um pensamento um tanto antropocêntrico e atrasado. Também não estou dizendo com isso que por causa disso existe necessariamente vida em outros planetas, mas que o critério, né, não pode ser aquele critério nosso, né? Porque a gente precisa de oxigênio, a gente precisa de água, que todo ser vai precisar dos mesmos elementos. Tem um filme muito interessante que fala sobre essa questão de ET e etc. E também fala da questão da linguística, né? E também vai tratar dessa questão das condições de vida de seres que vivem em condições as nossas, diferentes às nossas, né? Chama A Chegada. É um filme bem interessante nesse sentido, eu acho, assim, que vai tratar desse tema, mas sem aquela perspectiva do terror, assim, dessa coisa de assustar, mas vai trazer muito mais uma questão de conceito, de ideia sobre essa discussão, né? Sobre de que formas, outras formas de vida podem se comunicar conosco, quais são as condições que eles podem ter, né, para a sua própria existência e tudo mais. Então, para quem não viu, eu recomendo esse filme, e se eu lembrar, eu vou botar aí no texto, na descrição do vídeo, o trailer. Bom, então ele conclui esse capítulo falando sobre as análises, né, que a ciência faz então sobre a existência do planeta e a existência humana. Então, se for levar em consideração o tempo de existência do planeta e aquilo que a ciência sabe, né, esse tempo comparativamente seria como o tempo de um piscar de olhos, né? Não significa nada em relação ao conhecimento, né, que a ciência tem em relação à existência toda do planeta, é muito pouco, né? Então muitas coisas ainda estão em aberto, então muitas coisas ainda podem ser especuladas e tem que ser investigadas e tudo mais. O capítulo 2 se chama Quando Nossa Espaçonave Pousou. Então aqui ele vem falando sobre caso decidíssemos viajar pelo espaço, né? Então ele vem aí ele começa a dar exemplos do que poderia ser feito, por exemplo, colocar os impulsionadores na Lua, então a nave partiria da Lua, etc., e com motores de fótons, que então possibilitariam uma viagem próxima àquela da luz, né? E se viajássemos a 99% da velocidade possível, passariam então cerca de 14 anos para os tripulantes, mais 100 anos para os habitantes da Terra. Bom, aí ele considera então que, digamos que, passado esse tempo, né, pela viagem pelo espaço, nós chegássemos a um planeta onde nós tivéssemos que descer para reabastecer e lá encontrássemos algum tipo de civilização que fora semelhante à nossa quando nós éramos então uma civilização de cerca de 8.000 anos de existência, ou seja, 8.000 anos atrás, né? Então, né, aquela coisa bem primitiva. Ou seja, uma civilização que vive da caça, usando instrumentos de pedra e tudo mais. O que ele vai destacar aqui é que, levando em consideração a visão, né, desse povo em comparação a nós que teremos chegando ali, né,
não teria como esses seres não nos considerarem, então, uma espécie de tipos de divindades, né? Pela questão tecnológica e tudo mais. Bom, e levando em consideração esse contato inicial, né, ele especula, então, na página 23 e 24. Parte da população seria atraída e treinada a trabalhar em crateras formadas por explosões, com o fim de procurar e coletar matéria físsil indispensável à viagem de volta à Terra. O mais inteligente dos autóctones seria eleito rei. Como símbolo visível do poder, receberia um aparelho de rádio, transceptor, por meio do qual poderia entrar em contato e logo falar com os deuses a qualquer momento. No caso aqui, os deuses são, então, né, nós que teríamos chegado lá nesse planeta. Nossos astronautas tentariam ensinar os nativos os mais simples rudimentos de civilização, assim como alguns princípios de moral, a fim de tornar possível o estabelecimento e aceitação de certa ordem social. Algumas mulheres, especialmente selecionadas, seriam fertilizadas pelos astronautas. Assim surgiria uma nova raça capaz de saltar alguns degraus da evolução natural e desenvolver-se no estágio superior sem passar pelas fases intermediárias. Sabemos, pela lentidão de nosso próprio desenvolvimento, quanto tempo ainda deveria decorrer para que aquela nova raça chegasse a dispor de especialistas espaciais. Por isso, nossos astronautas, antes de retornar à Terra, cuidariam de assinalar sua passagem por meio de sinais visíveis e claros, que, entretanto, somente uma sociedade altamente desenvolvida sob o ponto de vista técnico e matemático estaria habilitada a interpretar muitíssimo tempo depois. Seria fadado ao insucesso qualquer tentativa de prevenir aqueles nossos pupilos quanto aos males e perigos a que estariam sujeitos ao longo de sua evolução. Ainda que os fizéssemos ver filmes documentários dos horrores inerentes às guerras terrestres e às explosões atômicas, isso não os impediria de cometer as mesmas loucuras, como agora não consegue que a humanidade, quase toda, pare de brincar com o destruidor fogo da guerra. Então a ideia é basicamente essa, que é onde ele vai inclusive usar como base para toda a argumentação do livro, né? De que essa mesma coisa que poderia acontecer de nós em relação a outros seres de outros planetas, etc., pode ter ocorrido conosco, ou provavelmente ocorreu conosco, né? Então, seres vieram para cá, né? E numa de suas viagens espaciais precisaram reabastecer, e aí chegando aqui viram que tinham seres primitivos, etc. Então que eles falaram, olha, vamos aqui ficar um tempo colhendo o material que a gente precisa para reabastecer a nave, etc, minerais e que seja e tudo mais. Vamos usar a mão de obra dessa galera aqui e vamos ensinar alguma coisa para eles, né? Vamos dar um pouco de tecnologia, vamos ensinar algum tipo de conduta ética, moral e tudo mais, para que eles evoluam enquanto seres, e vamos também transar aqui com algumas nativas, porque a nossa genética misturada à genética deles vai produzir então um ser híbrido e, portanto, mais evoluído. Essa não é uma ideia exclusiva do Däniken, né? Isso existe dentro do mundo da religião, e é bastante falado até atualmente dentro aquele meio dos povos ali da Mesopotâmia e tudo mais. Então isso não é algo totalmente novo, né? Existe um filme muito interessante chamado Contatos Imediatos, chama Contatos de Quarto Grau, que é com a Mila Jovovich. E esse filme trata mais ou menos dessa questão, né? Desse tipo de contato e dessa herança que nós traríamos então em nós sobre esse tipo de hibridismo, né? Dessa fusão. Então é uma teoria que existe tanto dentro do campo da religião, né? Povos primitivos já falavam isso, até povos indígenas aqui da América, por exemplo, falavam dos povos das estrelas e tudo que eles vinham e etc. Eles tinham contato conosco. Então ele resume isso, né? Para ter isso como base da argumentação dele nesse livro, mas baseado também em certas religiões mais antigas. E sobre essa questão do indivíduo considerar, né? Você chegou lá no outro planeta e o nativo te considera um ser espiritual. Isso nós também temos exemplos na prática, né? Até que no Brasil
Eu não sei se essa teoria é 100% correta, mas eu tenho visto isso escrito em algumas fontes e, bom, talvez seja, né? Que é a questão do exemplo que a gente tem do Caraíba, né? É dito que quando o branco chegou aqui no Brasil, né? Ele, especialmente os franceses e tudo, porque eles tinham roupas um pouco mais espalhafatosas, segundo alguns autores. Então, o indígena, quando ele viu o branco, né, ele chamou o branco de Caraíba, né, e o francês de Maíra, né, ou seja, ambos são seres pertinentes à religião, relacionados à religião tupi. Então, quando eles viram um homem branco e trajado daquela forma, etc., eles acharam que eram aqueles seres espirituais que eles falavam, né? Da religião e tudo mais. Obviamente que não demorou muito para eles perceberem que não eram espirituais porra nenhuma e a guerra se iniciou, né? E houve toda a questão de divisão e etc. Bom, mas a questão toda é essa. Então, embora muitas vezes haja esse contato e essa ideia, né, inicial, e aí eu estou fazendo um contraponto aqui a teoria dele, né? De que você chega num determinado local e você é endeusado como um ser espiritual, etc. Mas, por um outro lado, depois percebe-se que muitas vezes você é tão material quanto qualquer outro, né? A teoria dele não se limita a isso. Eu vou desenvolver aqui o que ele vem falando em seguida, né? Mas esse endeusamento, né? Ele acontece, mas ele não necessariamente se mantém. Então vamos fechar esse capítulo aqui já concentrando o conceito principal no qual ele se baseia, a ideia, né? Então nós vimos esse ponto, né, de que ele vai especular essa questão da viagem, né, de que nós teríamos tido contato então com esses seres que vieram para cá e que esses seres então, o que eles fizeram? Eles queriam fazer o quê? Reabastecer, por exemplo, né? Ou isso é só um exemplo, pode ser que eles vieram para cá intencionalmente para cruzar conosco, ou qualquer outra coisa. Mas a questão toda depois desse contato inicial, eles partiram. Podem ter partido para sempre, e aí vem o conceito dele de que eles prometeram voltar um dia, e aí nisso cria-se o conceito religioso, né, da ideia messiânica de salvação, ou seja, de que essa ideia de que o ser divino vai voltar para salvar a humanidade seria baseada na promessa que esses ETs fizeram, né? E que por que se desenvolve a religião então? Porque os primeiros seres, né, humanos, no caso aqui nós, né, que tiveram contatos com esses seres, né, extraterrenos, com o passar do tempo, eles foram e eles explicavam a existência desses seres à sua própria maneira, né, com aquilo que a capacidade que eles tinham, né, de descrever aqueles seres. Então, por exemplo, se você não sabe o que é um avião, né, você vai associar. Então, é um pássaro, né, que brilha, né, por causa da questão do metal. Tô falando de uma forma rudimentar para tentar, né, aproximar de como seria uma linguagem, né, simbólica. Então, essa questão, com o passar do tempo, sendo passada de geração em geração, viraria então a religião. A gente vai ter, por exemplo, na Bíblia, a questão da carruagem de fogo, né? Então ele vai indicar que, por exemplo, essa questão da carruagem de fogo não era uma carruagem de fato. Porque carruagem era a linguagem que aquelas pessoas sabiam como expressar, mas era, na verdade, uma nave, né? E por aí vai. Então, com o passar do tempo, esse distanciamento do contato, né, físico mesmo com esses seres, tornaria a coisa tudo muito simbólica. E esse simbolismo seria então transmitido através de conceitos religiosos e seria interpretado como espiritualidade. Bom, então o argumento do Däniken é esse, de que esses seres vieram para cá, depositaram tecnologia, conhecimento, genética, foram embora, podem ter prometido voltar, mas nunca voltaram, e a religião se criou
em cima disso pela falta desse contato material com esses seres que foram embora. E por isso então a pergunta do livro: eram os deuses astronautas? Chegamos então ao terceiro capítulo, o mundo improvável do inexplicado. Aqui ele vem destacando que devemos estar sempre prontos e aptos a mudar nossos conceitos, especialmente quando novas evidências contestam o conhecimento que até então se tinha, e destaca ainda que nosso passado histórico só é verdadeiro de maneira relativa. E aqui então ele começa a destacar uma série de elementos, né, que vão tentar justificar essa teoria dele. Então ele vem destacando a história de Piri Reis, ter então posse de mapas muito antigos e que então registravam a geografia de lugares como da Antártida, por exemplo, e que muitas vezes percebeu-se que aqueles registros, né, de montanhas, etc., que estavam registrados então nesses mapas antigos desse indivíduo, né, só foram vistas através de sonar no século XX. Então ele vem colocando isso em questão, né? Como que esse indivíduo então conseguiu saber que existiam aquelas montanhas ali ocultas, etc. E aí ele vem afirmando então que não foram os nossos antepassados, né? Mas foram então essas imagens foram obtidas de cima, né? E não através da própria Terra. Então, somente uma pessoa que estivesse observando de cima, ou seja, precisaria de uma nave para então saber que existia aquilo ali, etc. Fala também sobre as linhas de Nazca, que então poderiam então servir como pistas de pouso. Existem muitas pessoas que vão discordar disso, que vão dizer inclusive que aquilo ali na verdade eram caminhos de peregrinação religiosa, né? Então essa questão dessas linhas que existem ali naquele deserto, que se destacam essas de Nazca, né, do povo de Nazca, também se questiona como que eram feitos esses desenhos, né, porque são desenhos que você só vê de cima, do chão você não consegue ver. Eu vou ver se eu consigo fazer no Photoshop mais ou menos um gráfico. Se eu não achar na internet eu vou ver se eu produzo aí, e aí vou ver se eu boto na tela. Porque algumas pessoas vão questionar como que eles fizeram aquilo, né? Se não tinha uma coisa que voasse, ou seja, como que eles desenharam. E então tinham que ter uma coisa que estivesse olhando de cima e tudo mais. Bom, uma das teorias diz, quem desenha, por exemplo, dentro do desenho tem uma coisa chamada ponto de fuga, né? Que é um pontinho que você desenha no papel, né? Onde você vai desenhar. E a partir daquele ponto você consegue desenhar o cenário em perspectiva, os objetos em perspectiva. É mais ou menos essa ideia que algumas pessoas vão alegar, né, que fora usada para fazer aquelas linhas. Então você tinha um ponto, que eu vou associar aqui como se fosse o ponto de fuga, né? E aí a partir desse ponto você fazia um desenho pequeno e aí você colocava umas estacas e aí você ia ampliando o desenho até o ponto que ele ficava gigante. Então você não tinha necessidade de ver ele de cima, porque você conseguiu reproduzir ali através das referências de estacas, etc. Isso é uma teoria possível para essa questão do desenho, né, dos desenhos alternativos, essa questão de que tinha uma nave que ficava voando lá, e etc. E a questão dos desenhos em si, né, alguns vão alegar que eles eram usados como forma de peregrinação mesmo. Então você ficava andando ali naquele desenho, né? Então você via a marca no chão, você não via de cima, né, o que era o desenho, mas você sabia o que era aquilo ali. E aqueles desenhos então eram relacionados a clãs, etc., das famílias e de deuses, etc., que eram cultuados então ali pelos aqueles povos. Aí ele vai citar também a questão sobre o grande ídolo de Tiwanaku, e sobre a clássica questão do empilhamento de blocos de pedras gigantes, né, que não só eram cortados, mas empilhados. Então como que eles empilhavam aqueles troços, como que eles cortavam aquilo, como carregavam, né, aqueles blocos gigantes, etc., para construir esses templos e tudo mais. Ele vai levantar essa questão, que eles falavam então sobre uma deusa que vinha das estrelas e tudo mais, e que deixa os seus filhos, ou seja, relacionando aquela questão lá do hibridismo, né,
também sobre a questão de Sacsayhuaman. Então ele vai começar então a dar esses exemplos, né, para justificar tudo, e vai questionar também por que tão pouco investimento é feito em cima dessas questões, né? Por que os governos não se interessam mais em pesquisar então como esses povos construíam essas coisas? Porque até por uma questão de tecnologia mesmo, se eles com elementos, tirando essa parte dos ETs, etc., se de fato esses povos desenvolveram tecnologias, né, com condições tão rudimentares de vida, por que não é feito um investimento maior dos governos para descobrir isso, né? Eu particularmente tenho a minha opinião de que os governos não querem acabar com o mistério também, né? Porque é mais lucrativo em termos de turismo você dizer essa coisa de que não se sabe como fez, né? Ah, é uma coisa misteriosa e tudo. Você vê, até hoje tem gente falando que pirâmide é uma coisa assim, as pirâmides do Egito e tudo mais, né? Como se não tivesse nenhuma teoria sobre como aquilo ali foi feito. Tem, né? Tem várias. Não se sabe exatamente como foi feito, né? Mas tem muitas teorias que se aproximam muito provavelmente de como aquilo era produzido. Mas é mais interessante, né? E até, por exemplo, nessa questão da própria pirâmide, você vê que existem formas mais rudimentares de construção de pirâmides, ou seja, você percebe uma evolução na própria arquitetura das pirâmides. Então as pirâmides lá de Gizé, né, não são as primeiras pirâmides a surgirem no Egito. Existiam outras formas anteriores que foram então se desenvolvendo. Então você vê um desenvolvimento do próprio conhecimento técnico para a produção daquilo. Então considerar que a coisa chegou ali de pronto daquele jeito é interessante pela questão do mistério, né? E isso gera turismo, isso gera uma série de coisas que são interessantes, né, para a questão lucrativa do governo, né? Então nesse ponto eu acho que a questão é exatamente essa. Um investimento, ele é feito, mas também não querem acabar com todo o mistério. Ele vai destacar ainda a questão dos sumérios, né, que são bastante famosos, inclusive também são tratados nesse filme que eu falei anteriormente. E sobre a questão deles serem super avançados para o seu tempo, e que se a arqueologia considera-os então primitivos, como eles tinham então todo aquele avanço tecnológico de cálculos e tudo mais. E aí ele fala assim na página 42. No Líbano existem fragmentos de rocha vítrea chamados tectites, nos quais o americano Dr. Ster descobriu isótopos radioativos de alumínio. No Iraque e no Egito foram encontrados lentes lapidadas de cristal, que hoje só podem ser manufaturadas mediante a aplicação de óxido de césio, produto obtido apenas por processos eletroquímicos. Em Eluan existe um pedaço de pano tecido com uma delicadeza e suavidade que hoje só poderiam ser produzidas numa fábrica especializada por tecelões de grandes conhecimentos e notável experiência técnica. No Museu de Bagdá estão expostas pilhas elétricas secas que trabalham segundo o princípio galvânico. No mesmo local podem ser admirados elementos elétricos com eletrodos de cobre e um eletrólito desconhecido. A Universidade de Londres possui em seu departamento egípcio um osso pré-histórico amputado com maestria 10 centímetros acima da articulação da mão direita, em corte liso de 90 graus. Na montanhosa região asiática de Khorasan existe um desenho em certa caverna que reproduz as posições exatas dos corpos celestes, como de fato as ocupavam há 10 mil anos. Os planetas Vênus e Terra estão unidos por linhas. No Planalto do Peru foram encontrados ornamentos fundidos em platina. Num túmulo em Yongjiang, China, encontraram-se partes de um cinto feitas de alumínio. Em Delhi existe um velho pilar de ferro que não contém fósforo nem enxofre, e por isso não pode ser destruído por influências meteorológicas. Então esses aqui são exemplos, né, que ele vem dando para questionar essa questão da ligação que se faz sobre esses povos serem primitivos no sentido de não terem uma tecnologia, né, no sentido assim de coisas que
que não poderiam ter naquela época, mas que tinham, e que se tinham, como que eles tinham, né? E que a gente não sabe até hoje como eles desenvolveram essas coisas, e são coisas às vezes isoladas, como esses exemplos, né? Muitas vezes não eram coisas difundidas em toda a sociedade, então às vezes era um determinado tipo de pessoa, muitas vezes as classes sacerdotais, etc., que tinham esse tipo de conhecimento, então isso muitas vezes não era escrito, então era um conhecimento oral, então isso se perdeu, não se sabe como, né, como foi feito, como era. Então eu particularmente acho que a questão, a necessidade, né, faz o homem, então se aqueles povos necessitavam de determinadas tecnologias, né, naquela época, é natural que eles tenham desenvolvido algumas coisas, né? Aí estou fazendo um contraponto aqui do que ele está argumentando. Então, quando aquilo ali, por exemplo, vou voltar lá no exemplo do Egito, né? Por que as pirâmides elas pararam de ser construídas? Porque custavam muito dinheiro. Era muito caro fazer um troço daquele tamanho, né? Para ter só um faraó ali. Então, ainda tinha uma problemática dos saqueadores, né, de tumbas. Então você tinha toda aquela trabalheira e o cara vinha e roubava tudo depois. Então, essas coisas custavam muito dinheiro, davam muito trabalho e acabaram em desuso. E se caíram em desuso, talvez isso explique, né? Deu uma outra luz sobre essa questão de por que não se sabe. Porque eles simplesmente abandonaram aquilo ali, né? Perceberam, olha, não vão ficar construindo esse negoção aqui gigante, né? Porque isso custa muito dinheiro, isso não serve, né, para nós mais, então vamos parar. E se parou, ok. Eu acho que isso é igual, por exemplo, uma receita de alguma coisa que você faça frequentemente. Se você para de fazer aquilo, né, você muitas vezes está fazendo aquilo ali de uma maneira natural, você já tem a receita de cabeça e tudo mais, né? E aí você não se importa em registrar aquilo ali, por quê? Porque você sabe, né? Todo mundo sabe como faz. Aí você descobre uma receita melhor, né? Tu para de fazer aquilo ali, não registrou, ponto, a coisa foi esquecida, né? Pode ser um exemplo tosco? Pode ser, mas eu acho que é uma coisa que a se pensar, né? Que isso acontece. Não é porque a gente um dia foi evoluído nível tal que essa coisa permanece para sempre, né? A gente pode regredir sim, né, sobre esse conceito, né? Se você, por exemplo, mal comparando aqui, se você mora numa mansão, você tem toda uma estrutura ali de vida e tudo mais, e você tem tudo tecnológico e blá blá blá, né? Se você, por exemplo, for morar no meio do mato, né, numa cabana, você vai ter outras condições de vida, onde você muitas vezes tem que acender teu próprio fogo e tudo mais. Então, ele conclui esse capítulo então questionando por que nas pinturas rupestres, né, os animais são sempre retratados com clareza e sempre existem seres humanoides, na maioria das vezes humanoides, que têm formas estranhas. Então você vai ver lá o desenho do boi, aí o boi você consegue identificar certinho que é um boi. Você vê um veado, você vê que é certinho um veado. E você vai ver lá os homens, etc. Algumas vezes eles são pintados de forma certinha, mas muitas vezes tem os seres, né? Sempre tem os seres que são pintados de uma forma bizarra, com a cabeça bizarra e tudo mais. E aí ele vai questionar isso, né? Por que existem essas pinturas com esses seres destacados, né? Era só uma coisa do imaginário? E por que há essa diferença, então, né? Se os animais e os homens são pintados de forma fidedigna, por que na hora da gente considerar aqueles seres que são pintados de forma bizarras, eles são seres espirituais? Por que eles não são físicos como os animais e os homens, né, que estão sendo pintados ali? Por que há essa divisão do conceito, né? Um é material, um é físico, o outro não, o outro é espiritual, são os deuses. Não, por que eles não são, então, seres com aquelas formas mesmo? Por que eles não são, então, ETs, né, extraterrestres? Chegamos então ao quarto capítulo, que é onde ele vai perguntar: seriam astronautas os deuses? Bom, aqui ele começa falando da Bíblia e dos Néfilins, né? Néfilins, para quem não conhece,
são seres que existem no Antigo Testamento, descritos na Bíblia, que seriam o cruzamento de seres humanos com, alguns vão dizer que anjos, né? E aí desse cruzamento dos seres humanos com anjos, teriam nascido esses Néfilins, que são então os gigantes, né? E por causa desse hibridismo, eles teriam superpoderes e eles começaram a fazer muita besteira na Terra. Então tem todo um desenrolar da história aí porque Deus resolveu limpar a terra, etc., porque isso estava gerando muito problema. E alguns vão dizer que esses Néfilins também são então os semideuses descritos pelos greco-romanos ali, né, e tudo mais. Então as pessoas vão fazendo essas conexões. Ele logicamente vai falar que esses Néfilins são então um intercruzamento não com anjos, né, mas com extraterrestres. Aqui ele vai falar também sobre Sodoma e Gomorra e a destruição dessas duas cidades, que teria sido produzida por uma bomba atômica, né? Sobre Ezequiel e os seres que se moviam sobre rodas, então que seriam na verdade veículos. Moisés e a Arca da Aliança, e que essa então seria um comunicador elétrico. E vários outros personagens ali do Antigo Testamento, né, que ele vai então associar com essa questão, dizendo que ou eram máquinas, ou na verdade o que é descrito como poder de Deus, na verdade era algum ataque alienígena. E conclui então falando sobre Enoque e Noé, né, que Noé então seria descrito como não tendo uma aparência humana, mas de um filho do céu. O capítulo 5, astronaves procedentes do espaço. Aqui ele fala sobre a epopeia de Gilgamesh e sobre a precisão conforme a Terra é descrita lá, o que só seria capaz de ser feito caso alguém estivesse vendo a Terra de cima. Ele levanta aqui a questão também sobre Deus geralmente ser descrito como impossível de ser visto frente a frente, né? Isso é uma coisa que algumas religiões vão colocar, porque a aparência de Deus, a presença de Deus, né, a face de Deus, seria algo que destruiria o ser humano, né? Então ele não pode ser visto. Porém, ao mesmo tempo que ele tem toda essa divindade, ele demonstra comportamentos bastante humanos, né? Como ira, como descontentamento, arrependimento e tudo mais. Ele falando aqui, obviamente, do Deus, né, abraâmico ali. Então, todas essas características, né, embora pareçam relacionadas à questão da espiritualidade, parecem muito mais algo, segundo a perspectiva dele, né, energético. Ou seja, Deus é sim um ser vivo, né, um ser biológico e etc. E talvez parte da sua natureza tenha algum tipo de energia, mesmo física, né, que não nos capacita a vê-lo de frente. E isso então seria ele levanta isso como uma reflexão. Aqui ele também vai tratar sobre a questão da inseminação feita por ETs em seres humanos, né? Então mais uma vez essa questão do hibridismo. E ele ressalta também que achar indícios arqueológicos e etc. de uma determinada argumentação de um povo não significa que aquilo ali de fato existiu. Então ele coloca assim, por exemplo, dizer se um povo diz que fulano de tal existiu e que tinha um castelo, e aí você vai lá escavar e etc, ou vai fuçar em algum lugar e você encontra aquele castelo. Isso não quer dizer que o fulano de tal existiu. As pessoas podem ter inventado a figura do fulano de tal, né, e associado aquele castelo ali. Então ele vai tratar desse ponto falando sobre Salomão e etc, sobre essa questão da Bíblia, né, dizer que toda essa questão do Antigo Testamento, né, não é porque você encontra um elemento ou outro que possa ser atribuído a essas histórias, né, que esses personagens necessariamente existiram mesmo. Ou seja, em outras palavras, não é porque os judeus falam, por exemplo, que aquele templo que está ali é o antigo templo de Salomão, que Salomão existiu, ou que realmente aquele templo ali era atribuído a Salomão
em tempos mais antigos e tudo mais. Porque o que pode acontecer é o seguinte: se você tem um povo, aí estou complementando aqui o que ele está querendo dizer, né? Se você tem um determinado povo que construiu aquela determinada construção ali, aí digamos que vem esse outro povo e domina aquilo ali e destrói, mata todas aquelas pessoas e destrói todos os registros, por exemplo, que existiam sobre aquela construção inicial, que era dedicada a uma outra pessoa, um outro deus e etc. Aquele povo que invadiu, ele pode recontar aquela história, ele ressignifica aquilo ali tudo. Então ele pode dizer que aquilo ali, na verdade, sempre foi deles, né? E aí cria uma figura mítica para justificar aquilo, quando na verdade nunca existiu, nunca aconteceu. A gente vê isso mais ou menos, né, no caso do cristianismo, por exemplo, onde eles muitas vezes se apropriavam dos templos pagãos, né, e ressignificavam aqueles templos. Então apagavam os registros, né, dos deuses antigos e colocavam ali um monte de santo, um monte de imagem cristã e tudo mais. E para quem chega naquilo ali, pensa que aquilo ali sempre foi uma igreja católica, quando na verdade aquilo ali fora por muito tempo um templo pagão. Chegamos então ao capítulo 6, imaginação e lendas antigas ou antigos fatos. Aqui ele vem falando sobre os cálculos precisos que os maias fizeram sobre os anos terrestre, venusiano, etc. E que vários povos antigos se referem à vinda de pássaros de metal para entrar em contato com eles. E que esses pássaros de metal geralmente são descritos como vindo das estrelas. Aqui ele também vai tratar dos Vimanas, né, que são descritos no Mahabharata, o Mahabharata, o épico mais antigo que é a Bíblia, indiano. E os Vimanas são máquinas voadoras, que inclusive tem um livro, eu não tenho esse livro, eu fiquei de comprar e acabei esquecendo, ele saiu de catálogo. E onde trata especificamente disso, né, dos Vimanas que eram máquinas, eram naves, né? E eles são descritos como tendo armas e etc. Então tem toda uma curiosidade em cima dessa questão do Vimana, né? Porque são relatos de milhares de anos atrás e já se falava dessa coisa de máquinas voadoras, etc. E que atacavam cidades e tudo mais. E aqui também ele veio falando sobre aquilo que eu falei antes, né? Sobre a questão de que aquilo que é inicialmente contactado como algo material por sociedades indígenas, muitas vezes com o passar do tempo ela vai sendo recontada como algo espiritual. Então aquela coisa lá, né, que nós demos o exemplo, o ET, né, chega e aí os primeiros habitantes daquela tribo, eles sabem que aquilo ali, eles podem até achar que aquilo ali no começo é algo espiritual, mas eles veem que é algo material, físico, que são seres mesmo, né? Mas que com a falta desse contato permanente desses seres, porque eles vão embora, por exemplo, né? Então as próximas gerações, né, quando aquelas histórias são contadas para as próximas gerações, isso vai ganhando áreas espirituais. Aí você pode pensar, mas isso aconteceu aqui no Brasil e por que não foi assim, né? O branco chega aqui e inicialmente ele é visto como um ser espiritual, né? Os Maíra, Caraíba e etc. Então, por que o branco não continuou sendo visto como um ser espiritual? Justamente por causa disso, porque o branco veio e ficou. Ele não veio e foi embora, né? Digo de uma forma geral. Ele se estabeleceu aqui, então os habitantes daqui perceberam que eram seres humanos, né? Só que com cor de pele diferente, vindos de uma outra terra, mas eram seres humanos. Então o argumento do Däniken é que se esses seres vêm das estrelas, pousam aqui, estabelecem esse contato, mas depois vão embora, essa história vai sendo contada depois como se fosse algo espiritual, porque as próximas gerações começam a duvidar e etc. desse contato, ou mesmo vão achar que não foi algo físico mesmo, foi algo espiritual. Que ele vai falar também sobre o dilúvio, sobre Imhotep, o alinhamento das pirâmides com as estrelas e a questão da astronomia. Ele vai questionar também por que na antiguidade muitas bibliotecas foram queimadas, né? Por quê? Se essas bibliotecas registravam então esse conhecimento antigo, né? Qual era o interesse por trás de destruir essas bibliotecas? Aí ele vai levar o questionamento para um outro lado, né? Porque qual é o questionamento comum que a gente faz?
aliás, qual é o argumento comum que a gente usa? Eram cristãos, né, em geral, falando em termos gerais, ou abraâmicos, né, que consideravam tudo aquilo que não era próprio do Deus deles e da religião deles como algo demoníaco, como algo pagão. Então tem que destruir isso tudo, né, como o exemplo da Biblioteca de Alexandria e tudo mais. Então o conhecimento era visto como algo demoníaco. Mas ele vai levar essa questão para o outro lado, né? Ele vai argumentar que talvez houvesse um interesse político nisso, né? Ou seja, de deter, né, a evolução de alguma forma. E isso aí abre precedente para várias argumentações, né? Que tipo, será que então existe uma guerra entre os ETs e tem os ETs que querem o nosso progresso e tem os ETs que querem o nosso atraso, etc. Aí é nisso também que vocês vão ver muitas dessas teorias aí, né? Que esse pessoal que fala muito de ET, de Anunnaki, de Grey, etc., eles falam que existe essa guerra, né? Aqui também ele vai argumentar que a possibilidade de coisas antigas terem sido feitas em metal e o fato do metal ele se deteriorar com o passar dos anos, né? Talvez nós tenhamos sido muito mais evoluídos tecnologicamente, mas que com a questão da deterioração do metal muito se perdeu. Então só sobrou aquilo que é feito de concreto. E isso a gente sabe que, ao menos na questão da madeira, por exemplo, isso acontece, né? Sociedades que muitas vezes eram as casas, etc., eram construídas totalmente em madeira, não se tem uma noção muito exata de como era a organização social desses povos, né? Porque a madeira apodrece e tudo, acaba muito rápido. O metal também, ele demora mais tempo, mas ele tende a se deteriorar. Então o argumento dele vem em cima disso, né? Então aquelas construções que são então de pedra, né, de concreto e etc., elas permanecem. Então será que, aí vem a questão também, será que essas construções tinham só essas coisas em metal, em madeira, em concreto, ou será que elas tinham outras coisas, né, adicionadas a essas construções? Além da questão da deteriorização, a gente tem que levar em consideração também a questão do furto e do roubo, né? Então, de repente, por exemplo, você constrói um totem de concreto, mas no topo desse totem tinha, sei lá, dando um exemplo aqui, uma pirâmide pequena, né, de ouro. O totem provavelmente vai ficar ali, porque ele é de pedra e tudo, ninguém tem interesse comercial nisso. Mas a gente sabe que o metal ele é comercializado desde muito tempo, então o cara ia lá e ele ia roubar aquela pirâmide de ouro que estava ali em cima, e ele vai embora e ia derreter aquilo, etc. Então, é mais ou menos nessa linha de pensamento, né? Será que as coisas eram feitas só de concreto, só de pedra, ou existiam elementos também que a gente não tem como saber porque ou se deterioraram ou foram furtados, né? O capítulo 7, Maravilhas da Antiguidade ou Espaço-Portos Pré-Históricos. Aqui ele vai trazer vários questionamentos em relação aos egípcios, né? De que alguns arqueólogos dizem que os egípcios surgiram do nada. Eu acho que isso já tá obsoleto, não acho que algum egiptólogo modernamente diga isso, até porque até as próprias pirâmides se sabe que elas não surgiram do nada, né? Como eu falei anteriormente, elas têm um processo de evolução, né? Vê-se que o conhecimento ele foi se desenvolvendo para construir aquilo ali. E questiona a questão da teoria dos cilindros de madeira, né? Para deslizar os blocos, dizendo que se eles usassem essa madeira, né, para deslizar os blocos, eles precisariam desmatar muitas palmeiras, e que eles não tinham tantas palmeiras assim, e que as tamareiras eram usadas para consumo, né? Eles consumiam o fruto, então eles não iam desmatar tanto para deslizar bloco de rocha assim. E diz também que eles não dispunham de carros nem de cavalos até a 17ª dinastia, ou seja, 1600 anos antes da Era Comum. Fala ainda sobre a pirâmide Kelpis, né, e sobre sua exatidão e os cálculos em relação ao Sol e às estrelas e tudo mais. E que o Kelpis teria então falsificado as inscrições, né, mais ou menos baseado naquilo que eu falei antes, né, de que
apropriação e você apaga os registros, etc. E se coloca como o cara que fez aquilo ali, o que é o dono daquilo ali. Então que o Keops teria então falsificado a autoria da pirâmide, né? Que nesse caso então seria mais antiga do que ele alegaria, né? E ele fala ainda também sobre a questão da preservação dos corpos, né? E sobre essa ideia de ser enterrado com bens e tudo mais, que talvez fosse não por uma ideia de reencarnação, né? Mas ressurreição no sentido de, no futuro, né? Com o corpo preservado e tudo mais, eles pudessem então restaurar esse corpo, né? E então esse faraó, por exemplo, ele poder falar sobre o conhecimento então no tempo futuro, né? Então seria mais ou menos assim, vamos preservar esse corpo aqui para no ano de, sei lá, 3000 e pouco, a gente ressuscitar esse corpo, né? E falar, para ele poder falar sobre as coisas do seu tempo. É uma ideia meio estranha, né? Pelo menos na minha opinião. Justamente por causa disso, porque a mumificação ela era feita não só para o faraó, né? Ela era feita por quem pudesse pagar por ela. Inclusive era feita até em relação a animais, né? Então você mumificava animais, você mumificava faraó, você mumificava quem pudesse pagar por aquilo ali. E é lógico que os faraós eles tinham, né, uma capacidade maior e o povo e etc. A alta hierarquia ali tinha um interesse maior na mumificação do faraó, porque era o rei, né, digamos assim. Mas, né, se a gente levar em consideração que até o carinha ali da esquina, se ele tivesse dinheiro, ele poderia ser mumificado, então será que é uma questão assim de, no futuro vamos ressuscitar ele? E aí ele vem falando que que a natureza nos dá exemplos disso, né? E aí eu pensando aqui, por exemplo, tem a flor de Jericó, né? Que ela tecnicamente morre e fica morta por dezenas de anos, e depois você joga água lá nela, ela volta à vida, né? Capítulo 8, a Ilha de Páscoa, a Terra dos Homens-Pássaros. Vem falando questionando, né, os colossos da Ilha de Páscoa, etc. Como que eles foram feitos, como que eles foram postos ali, para que eles foram postos ali, como que eles eram movidos, porque não tinha tanta gente assim naquela ilha e não tinha tantas árvores, né? Eu, se não me engano, já vi algumas teorias em relação a isso, explicação disso, de que, na verdade, esse foi justamente o problema que teria dizimado grande parte da população daquela localidade, que teria sido isso. Quando eles começaram a construir esses colossos, eles usavam então as árvores para movê-los, e aí isso teria feito justamente com que a ilha perdesse recursos, né? Então eles desmataram tanto que eles ficaram sem recursos e aí acabaram então sucumbindo, né? Aquela sociedade acabou quase que desaparecendo na sua totalidade por causa disso. Se eu não me engano foi exatamente sobre a Ilha de Páscoa, pode ser que eu esteja falando besteira, mas se eu não me engano foi isso. E aí eles teriam inclusive desenvolvido hábitos canibais, né, nesse contexto, justamente porque ficaram sem recursos e aí as pessoas começaram a se matar para se comer. Ele conclui esse capítulo falando que quando nós partirmos de fato para explorar o espaço, né, todos os nossos problemas ficarão pequenos e até ocultistas e alquimistas vão abandonar seus labores. Não sei, né? Eu acho que o que vai acontecer o ocultismo vai se adaptar ao contexto espacial ou de outro planeta, etc. Capítulo 9. Os mistérios da América do Sul e outras singularidades. Aqui ele vem falando que os maias construíam suas pirâmides baseados na crença da volta do deus Kukulkan, que sacrifícios de tesouros eram ofertados em sua honra, porém ele nunca voltou, né? Vale lembrar que dentro do campo da religião, do esoterismo, do ocultismo, etc., existe uma explicação para isso, que é a questão do mito solar, né? A ideia de que Deus era o Sol, né? E que, portanto, ele travava uma batalha com as trevas, né? Que no caso era a noite. Então, ele travava essa batalha com as trevas e para você garantir, né, que esse Deus voltasse, você precisava reforçar isso, né? Então,
os sacrifícios, os tesouros, era como se você estivesse então mandando ali, né, a sua energia, a sua contribuição para que ele vencesse as trevas e retornasse no dia seguinte. E ele conclui o capítulo falando mais sobre achados que não tem uma explicação. Chegamos ao capítulo 10, que ele chama A Experiência Espacial Terrestre. Aqui ele vai destacar a importância que a pesquisa espacial tem para o desenvolvimento da humanidade, né? Então muitas coisas que são feitas pensando-se, né, na ida para o espaço acabam sendo utilizadas por nós aqui na Terra, né? E que os avanços tecnológicos estão cada vez mais curtos, que a taxa de natalidade cada vez maior, e que isso tudo então pode ser melhor, né, organizado se houver mais investimento então na questão da pesquisa espacial. E fala sobre a questão dos UFOs, né, que cada vez mais eles têm sido vistos com mais frequência e que as pessoas podem ter interesses escusos, né, em relação a isso, como fama e coisas desse tipo, mas e os militares? Né? Então ele meio que traça esse paralelo. Tá, ok, as pessoas podem estar mentindo, as pessoas podem estar inventando, as pessoas podem estar malucas, como inclusive é o caso de muitos. Mas, pelo menos eu acho. Mas e os militares? E os registros de militares, etc. Será que eles estão nessa mesma vibe, né? Nessa mesma intenção? Ou de fato existe algo por trás que está acontecendo, que não é divulgado? E ele conclui então falando sobre os planetas habitáveis, né? Fala sobre Marte, então sobre a possibilidade de os marcianos um dia terem migrado para cá por causa justamente dessa questão, né, de falta de recursos, e aí eles teriam então cruzado com nós, terráqueos, né? E nós então seríamos o fruto aliás, teriam cruzado com os terráqueos da época e nós seríamos então fruto dessa mistura, né? Seríamos meio marcianos, meio terráqueos. E, bom, e aí traz essa possibilidade, né? Capítulo 11, a busca de comunicação direta. Aqui ele vem falando sobre os métodos de comunicação com aliens através de rádio e coisas desse tipo. Ele destaca aqui também o caso de Edgar Cayce, que era um indivíduo que quando entrava em transe, ele era capaz de curar pessoas através da medicina, mas no sentido de que ele era capaz de descobrir qual é o problema que a pessoa tinha, e então prescrever um remédio, e o surpreendente, né, que ele vai destacar desse caso aqui é que esse indivíduo ele conseguia acessar até remédios que não eram mais produzidos. Então, para qualquer problema que a pessoa tivesse, ele então acessava o conhecimento. Então a ideia é mais ou menos essa, que ele acessava o conhecimento de sempre, né, de toda a existência humana. E nisso ele conseguia então curar as pessoas, porque mesmo se fosse um remédio que não fosse mais produzido, ele conseguia então descobrir qual era a cura para aquela doença. Ele fala também sobre o cálculo Green Bank, que é o cálculo que avalia então a possibilidade de vidas em outros planetas, sobre os planos de sonda da NASA, e que em 1986 o homem já vai ter pisado em Marte. Bom, lembrando que esse livro é antigo, né? Então isso não aconteceu. Ele conta um pouco sobre a sua visita no centro da NASA em Huntsville e fecha o capítulo com uma entrevista com Noah von Braun sobre vida no universo. Chegamos então ao capítulo 12, que chama O Futuro. Então ele levanta uma série de questões sobre o futuro e da relação do homem com este. O livro traz ainda bibliografia e um capítulo de ilustrações. Eu, particularmente, achei que essa parte das ilustrações deveriam estar distribuídas durante o livro, né? E não num capítulo específico lá no final, porque você tem que ficar indo e voltando, etc. Talvez fosse muito melhor colocar ali, quando ele cita um determinado elemento, né, que fosse posto ali, etc. Esse é um ponto, eu acho, negativo do livro na questão da diagramação. Chegamos então à conclusão. O autor sugere a possibilidade de um dia já termos sido evoluídos, ou seja, mais evoluídos, em relação à ideia que se tem sobre o homem primitivo, né, o homem antigo, justamente pelo contato com seres alienígenas, e que eram entendidos ou foram lidos como deuses em função de sua tecnologia. Esses deuses teriam então vindo, se mesclado e então prometido voltar um dia, porém
isso nunca teria acontecido. Deuses aqui, entre aspas, obviamente. O passar das gerações então teria dado um caráter puramente espiritual a esses seres. As ideias que ele expõe aqui não devem ser necessariamente aceitas pela forma, né? Mas, ou seja, elas não devem ser aceitas necessariamente na sua literalidade, conforme aquilo que ele defende, mas que deveriam servir para impulsionar a pesquisa e deixar as pessoas com a mente aberta para possibilidades. E vale ressaltar que é sempre possível retroceder em termos tecnológicos, né? Como nós destacamos no decorrer desse vídeo. E a gente tem um exemplo clássico disso, né? Por exemplo, a meu ver, né? A questão da Europa pré-cristã e a Europa pós-cristã, onde no período pré-cristão você tem uma série de referências maravilhosas sobre a questão tanto do pensamento quanto da tratativa, sobre muitos aspectos, né? Lógico que existiam coisas ruins da nossa perspectiva também, né? Não era tudo perfeito, porém quando você compara até questões básicas mesmo, como por exemplo de higiene, né? A Europa cristã me parece muito mais porca em muitos aspectos, né? Tanto que gerou uma série de doenças e problemas com pragas, né? A questão da falta de asseio das pessoas, etc., do que aparentemente acontecia na era pré-cristã, na era pagã, né? Então a gente consegue, acho que de uma maneira, dessa maneira, observar que sim, é possível retroceder sobre muitos aspectos, né, tecnológicos, de conhecimento, etc., baseado em crença. O livro é interessante, é um clássico, né, mas está desatualizado em alguns aspectos sobre a questão, né, da tecnologia. Alguns argumentos que ele usa aqui parecem que já não tem tanto fundamento assim, outras coisas talvez ainda estejam em aberto. Mas é um clássico, e por ser um clássico, né, ele merece ser lido e deve se ter em casa. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.